Boa noite, seja mais uma vez bem-vindo ao canal do Alex Mambula, um amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. Hoje vou trazer um tema que é um tema muito macabro e absurdo, que também não é novidade, mas é tema que não é para fazer sensacionalismo, lógico que não. A respeito do homem que matou a mulher queimada, porque não aceitou separação. Alguns vão dizer que era ciúme, por amor, sentimento de possessão. E uma coisa que te vê nisso aí é que é uma coisa muito recorrente no Brasil. E bem que a Bíblia fala, bem claro, que o amor não arde em ciúmes. Eu podia abordar várias coisas dentro desse assunto, e o principal seria dizer que cristão não deve ter ciúme, evidentemente, quer seja homem, quer seja mulher, casal, cristão, eles têm de lei em obedecer à Bíblia e não ser um casal ciumento. É a coisa mais horrível, é a coisa mais ridícula, a coisa mais patética. Pessoa de Deus, cientista de Deus, às vezes pode ser até pastor, presbítero, missionário, diácono, diaconisa, membro, seja lá quem for, tendo ciúme, mulher com ciúme do marido com ciúme da mulher, não é convertido, não é convertida, porque o ciúme leva a essas coisas que a gente vê esses noticiários do mundo. Mas só que nós aceitamos esses noticiários na TV porque são pessoas do mundo. Pessoas sem Jesus, pessoas sem conhecimento da salvação, do que Deus quer fazer na vida dela, de propósito com Deus. Agora, se isso acontecesse dentro de uma igreja, não teria gente chocado igual com a morte dessa mulher. Não teria presbítero, não teria gente criticando. Não é crente, não é cristão, por que aconteceu isso? Lógico que eu sei que isso é uma coisa que ainda não aconteceu dentro de igrejas, casais evangélicos. Talvez tenha acontecido, o Brasil é tão grande, talvez casos isolados aconteceu em estados longe daqui do Rio, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, eu sei lá, pode algo ter acontecido assim, eu não sei. A mídia não notificou. Mas o ponto principal que eu quero chegar a dizer é que é uma coisa muito horrível que acontece, e muitas das vezes parece que aonde devia ter uma luta realmente para defender o direito das mulheres, não tem. Aí claro que alguém vai dizer, e agora onde ficam as feministas? Muitas vezes lutando por direitos banais, para a mulher poder usar uma mini saia bem curtinha dentro de um banco, um lugar que não era para estar assim, para poder querer direitos ridículos de poder mijar em pé na praça. Estou colocando assim para poder entender. Quando coisas realmente sérias, essas mulheres lutam. Às vezes querem só fazer pauta para poder humilhar, botar o homem abaixo do chinelo como lixo, qualquer tipo de homem. Lógico que aqui não é uma intenção de fazer uma briga de divisão entre homem e mulher. Mas onde eu quero chegar ao ponto é que, não contando com o movimento feminista, porque eles só fazem uma coisa rasa, superficial. Aí, até as feministas verdadeiras mesmo, que prezam pelos direitos da mulher, leis trabalhistas, infelizmente, esses casos não competem a ela, compete à justiça. Fazer passeata, ir à rua com piquete, essas coisas todas, pedir justiça, ficar revoltado, essas coisas não vão resolver se o próprio Estado mesmo não fizer algo por onde. Às vezes se faz aquelas reportagens, aquelas perguntas, por que tanta violência? O que fazer para diminuir a violência entre homem e mulher, essas coisas todas? É simples, uma lei dura. Não adianta conversinha fiada de
como dizer assim, de psicólogo, de analista, ou como dizer aquilo que Fernando Henrique Cardoso foi, eu esqueci até como se diz a palavra que ele era, que avaliava a situação do Brasil, aquelas coisas todas, antes de ser presidente. Eu esqueci a palavra que me fugiu agora da cabeça. Mas enfim, não adianta botar analistas, fazer análise, botar dados, que a cada não sei quantas horas uma mulher violentada, apanha, tira a queixa, tudo. Não, tem que botar uma lei firme. O que falta é lei firme. Eu lembro que uma vez eu fiz uma prova do Enem, já tem uns 10 anos isso. Aí o tema caiu sobre embriaguez, bebidas, assim, né? Pessoal dirigir bêbado. Nós sabemos que a prova do Enem tem aquela coisa de responder as coisas meio na maciota, tem que ter não pode responder tudo. Aí, qual era... Lógico, eu tirei uma nota ruim nessa redação, né? Porque é um tema que me irrita, dirigir bêbado. Aí, a solução para evitar o acidente, eu botei logo, a solução é prender o cara como assassino em primeiro grau. Porque quem dirige bêbado não está com intenção de matar. Eu escrevi tudo na prova. Naquela época, já começando o tal do politicamente correto, até numa prova que não podia escrever. Eu escrevi, quem faz isso é assassino. Aí, tudo bem, né? Quando eu fui ver a análise, né? Tinha como ver na internet a análise, que a minha redação foi rasa, que eu não apresentei pontos ou, como dizer assim, soluções para o problema do dirigir embriagado e mortes no trânsito. Como que eu não apresentei uma solução? Tem que ter um enredo, enrolar para lá, enrolar para cá, tem que ter educação, isso, aquilo, outro, a pessoa tem que se conscientizar que pode. Não, eu fui logo direto do ponto, eu tenho que botar na cadeia como assassino em primeiro grau, o cara que dirige bêbado. Que solução melhor essa? Mas se for um cara que tem uma empresa, um cara que é um diretor executivo, um cara é um vice-presidente, tem sua vida toda, problemas há. Problema dele, vai preso como um bandido que é, porque matou de bêbado. Então, da mesma forma, em relação às mulheres que estão sempre... eu lembro que na época, quando eu era criança, o crime era diferente. As mulheres tinham o rosto retalhado, os caras cortavam com a navalha, ou então era na base do 3-8, matava, dava tiro. Aí parece que depois dos anos 90, quando perdão, teve o sequestro daquela menina de 3 anos que os bandidos mataram e queimaram a menina e botaram num vaso. Aquilo foi na época, foi a coisa mais aterradora, acho que foi em 90, 91. Parece que de lá pra cá, todo mundo começou a ter aquela ideia de querer queimar. Que até então, o único caso de queimar uma criança tinha acontecido na década de 50, do século XX, a tal da Feira da Penha, década de 50, 60, não lembro bem. E parou. Então, aí depois de agora, parece que é tão banal que qualquer coisa é queimar. Chega com o Molotov, o cara queimou a namorada dele do ônibus, foi na casa, queimou. Eu estou falando assim de forma assim aleatória, de vários casos que a gente pode ver nos jornais, de cara que queimou a mulher, porque não aceita a separação, essas coisas todas. E o que a justiça faz quando pega um cara desse? Podia dar pena perpétua, um cara desse nunca mais sair da cadeia. Mas isso ninguém quer votar para poder fazer pena perpétua. Aí fica enrolando. Aí se eu fosse fazer uma redação e fosse falar que solução para evitar isso, não é medida protetiva, não é só a mulher ir na delegacia de mulher denunciar, é botar o camarada na cadeia e nunca mais sair de lá. Essa que é a medida que devia fazer. É essa a solução. Porque muitos querem uma soluçãozinha, meia boca. Querem falar de formas que não se pode falar dessa forma. O cara tem que ser ressocializado, tem que ter chance. É lógico que o pessoal vai falar assim, mas você como cristão pode falar desse jeito? Eu não estou falando que o cara desse tem que morrer, tem que matar, essas coisas, não. Perdão mais uma vez. Mesmo porque eu como cristão realmente eu não posso falar essas coisas.
Talvez as pessoas do mundo vão falar, um cara desse tem que morrer, mas é aquele caso, quem é do mundo, eu não vou entrar nessa. Eu clamo sim por justiça, pelo Estado que faça a lei agir, não um Estado que faz essas leizinhas de brincadeira. Felizmente essa mulher não será a última a acontecer, isso não foi a primeira nem a última. Lógico que eu não quero fazer emocionalismo nesse vídeo, não quero fazer sensacionalismo, não quero ganhar visualizações em cima da desgraça alheia. Também não precisa fazer tipo, talvez alguém possa fazer um vídeo sobre isso, se explodir, se expor, fazer voz com uma certa veemência, camarada desse, e coisas que vai parecer, nossa, como está revoltado, lógico que eu estou revoltado. Mas não preciso fazer um tipo de uma figura, um personagem, para poder demonstrar isso. A realidade é que, se a gente fosse olhar as coisas dentro de dois parâmetros, a visão cristã e a visão secular, esse homem ele tem chance de ser salvo, de aceitar Jesus, de se converter? Tem. Se eu disser que não, eu tenho que rasgar a Bíblia e deixar de pregar. Porque muitos homens no passado fizeram coisas horríveis e Deus falou, se a pessoa pedir perdão, praticar as obras boas, morrerá por aquilo ali. E Jesus veio para poder perdoar. Então eu não vou dizer que um cara desse já está condenado ao inferno. Mas só que quando eu falo do termo jurídico, os juízes lá, os desembargadores, os homens que fazem a lei do nosso país, eles não são cristãos. Alguns dizem que são, mas não são. Mas nós temos o direito, o dever, eu em nada estou faltando com a minha fé, com a minha forma de ser cristão, quando eu clamo por justiça. Quando eu digo que o Estado tinha que ter uma lei severa para punir esse homem. E se ele quisesse aceitar Jesus na cadeia, continuasse preso lá dentro. Ou aceitar Jesus não é para o cara sair, porque aceitei Jesus agora vai me livrar daqui, nada disso. É por isso que quando, eu sempre sinto isso, quando Gestas e Dimas estavam para ser crucificados junto com Jesus, o Gestas pediu para Jesus livrar ele daquela punição, no dia de nem deu confiança a ele, virou e ignorou ele. Porque Jesus não estava ali para livrar ninguém de uma penalidade, perdão novamente, que o Estado impôs porque a pessoa realmente errou. Cabe bem ponderar isso. Vamos orar para Deus para livrar não sei quem está preso. Por que ele foi preso? Injustamente? Um policial corrupto prendeu, ou alguma coisa aconteceu? Não, ele fez isso, isso, isso. Então ele está ali justamente, vamos orar para ele se converter lá, realmente se converter. Porque é o que vale. Deus não vai abrir portas de uma coisa que é erro. Deus não é paizinho rico que vai pagar o melhor advogado para tirar alguém de uma situação errada. Deus deu Jesus como advogado para perdoar nossos pecados. Mas o que é interessante nisso, para quem realmente quer mudar, ao passo que um advogado, por mais caro que seja, ele está lá para defender. Se o camarada vai se arrepender dos seus atos, não, pouco importa, ele está sendo pago para isso. Jesus não é esse tipo de advogado. É interessante, né? Mas, para eu não mudar muito o contexto do assunto, a nossa legislação ela é realmente podre. Ela é realmente fraca, ela é realmente frágil, ela é pífia, ela é infantil, ela é uma piada de muito mau gosto. Aí a população se choca, mas nossos governantes, nossos legisladores não se chocam. Porque se chocassem nesse momento agora, estariam mudando as leis, endurecendo as leis, para que tal homem nunca mais saísse da cadeia. E o outro que fosse tentar fazer uma coisa, a punição é a mesma. Quer seja um cara rico, um empresário, um bilionário, quer seja até um dos netos do Roberto Marinho que fizesse isso, a punição seria firme. Alguém vai poder comentar, isso é uma utopia da tua parte, você está sonhando alto demais. É verdade. Infelizmente, querer o certo no nosso país é sonhar alto demais, é utopia. Uma vez eu criei uma frase no Facebook, a utopia é simplesmente ações
de pessoas que já negam para querer fazer o certo. É exatamente isso. Muitas vezes o que a gente chama de utopia é algo que não seria uma utopia, seria completamente plausível de ser feito. Porque os países lá fora têm leis firmes que poderiam um cara desse. Se o mundo todo, o planeta Terra toda, fosse baseado igual às leis do Brasil, aí isso que eu estou falando seria uma utopia, porque todos os países do mundo são assim. Mas não é o nosso país, que ele é fora da realidade. Nosso país parece daquele planeta Terra, daquele universo negro, do qual uma vez o Super-Homem foi lançado, onde o mal era o bem era mal, e os amigos, super amigos eram super inimigos. Mais uma vez, perdão. Parece que o nosso país está dentro daquele planeta, daquela realidade completamente distorcida. Quem já viu Super Amigos antigos vai entender o que eu estou falando. Mas é uma verdade, é como eu me sinto às vezes. Então foi uma imagem terrível. Eu não cheguei a ver na TV. Teve gente que chegou a ver, que viu a mulher incendiando. Eu fico vendo, acho que eu nunca mais conseguiria dormir perfeitamente com aquela cena. Eu tenho 49 anos, para alguns eu sou bem velho, para outros eu estarei tá novinho ainda. Mas uma coisa que eu vou falar, eu nunca vi ninguém morrer na minha frente. Talvez a gente, eu já vi muita gente morrer, graças a Deus eu nunca vi ninguém morrer na minha frente. E se a primeira pessoa que eu visse morrer na minha frente fosse assim, queimado, se consumindo, eu realmente acho que eu não teria estômago para isso. Acredito que é uma coisa terrível de se ver. O pessoal querendo apagar o fogo, abafando, batendo com panos e tudo. E tudo por causa de quê? De um ciúme doentio, que não era amor. De um cara que não quis aceitar a separação. Então, a gente voltando ao assunto do início do vídeo, pessoas sem Jesus são assim. São dessa forma. Por isso que é inadmissível cristãos compartilharem dessa mesma coisa. Não entra nessa, um pouquinho de ciúme é bom para poder dosar o relacionamento, não sei o que, é conversa fiada. Papo furado. Um pouquinho de ciúme é como uma pitadinha de sal naquele pudim de doce de leite, leite moça, mais delicioso possível. Você bota uma pitadinha de sal ali, vai estragar o sabor, o paladar. Se caramba, estava tão delicioso o pudim, aquela calda, aquele creme assim, aí você bota uma pitadinha de sal, vai estragar o sabor do pudim. Por mais delicioso que esteja, vai perder. Aí o pessoal vai ter que cortar um pedaço de um sal no caminho para tentar comer, mas se jogar na rodela toda vai estragar. O ciúme é isso aí. Só que ao contrário de uma pitadinha de sal, o ciúme é aquela pitadinha de sal que vai jogando sempre, sempre, sempre. Não tem nada de belo. Às vezes a mulher se sente valorizada, ele sente ciúme de mim. Às vezes o cara se sente valorizado, a mulher sente ciúme de mim, não sei o quê. E quando é a coisa mais horrível que tem, é a destruição de um relacionamento. Lógico que aqui o vídeo é para falar a respeito disso aí. Eu acho que a lei tinha realmente que punir de certa forma, de uma forma firme. Não só isso, mas todos que já cometeram esse tipo de crime. Não adianta esperar do movimento feminista, não que eles não tenham até uma boa intenção, acredito que tenham, mas as mulheres ir de piquete na rua, e com aquela cara com batom manchado, ou outras ir com moldes sujo na cara, isso não vai mudar as leis do nosso país. Isso não adianta nada, essas palhaçadas todas. Então nós temos que realmente, as pessoas têm que procurar, quando tiver eleição, falar o que vocês querem fazer em respeito às leis que diz a respeito da violência da mulher. Lógico, eu estou fazendo esse vídeo porque é algo horrível, mas se também fosse um caso de uma mulher que tivesse tacado fogo no homem por ciúme, não aceitar a separação, seria feito também. Aqui não tem um lado ou outro, eu não sou homem feminista e masculado, não. Sou firme nas minhas convicções, mas o que tem que se defender se defende, o que tem que se atacar seja atacado. E, infelizmente, a culpa toda
dessas atrocidades no nosso país é de quem faz as leis e não faz. Para esse homem fazer esse ato, não acatar a medida protetiva, é porque ele está nem aí para a lei, porque a lei ele sabe que não ia acontecer nada. Aí vai, não sei quem está zombando da lei, está zombando do Congresso, está zombando disso, zombando dessa casa, você viu que esses homens fazem tudo, aquela coisa toda que... Mas tem que se zombar, porque não há nada para proteger o povo brasileiro mesmo. Não há uma proteção para homens, mulheres, seja lá quem for. Aí pode ter sido um homem que matou a mulher, mas também podia ser uma lésbica que matasse outro também por ciúme também, ou um cara que é gay matasse outro também. Aí a lei serviria para todos os casos. Ou seja, não é só advogar numa só questão. Mas onde eu quero chegar é que enquanto a nossa justiça não mudar, esse tipo de crime sempre vai acontecer. E a culpa, e se alguém fosse perguntar qual a solução para isso, nossos políticos, nossos legisladores tomarem vergonha na cara e criar uma lei de pulso firme. Não tem conversa. Lembrei o que Fernando Henrique Cardoso era, sociólogo. Não tem conversinha de sociólogo. Não tem conversinha para dar, porque por causa disso, não sei o que é social, por causa do casal, porque é uma fragilidade que o homem tem, porque a mulher... Conversa fiada. Não tem nada disso não. É saber que não vai para a cadeia, que não vai ser punido mesmo. Porque quando mora numa área que é violenta, onde os bandidos botam uma certa lei, a pessoa cumpre porque sabe que vai ser punido mesmo lá. Porque não deveria estar fazendo leis. Então, se nós tivéssemos um Estado realmente que fizesse valer a autoridade que ele tem, com certeza esse tipo de barbaridade não aconteceria. Isso parece coisa, não vou dizer nem da Idade Média, parece coisa de épocas antes de Cristo. Quando fala barbaridade, é época de bárbaros mesmo. Não é só um sentido figurado. É a parte etimológica da palavra mesmo. Porque esse homem é um bárbaro. Todos que já fizeram isso é um bárbaro. É como se estivéssemos vivendo no ano 3.500 anos antes de Cristo. Pois é isso mesmo que está aparecendo. Porque se alguém do passado chegasse no futuro hoje, poxa, em pleno esse futuro ainda existe isso. É como se nós pudéssemos ser transportados daqui a 4.000 anos no futuro e vissem a mesma coisa. A gente, mas eu imaginava um futuro com uma sociedade mudada. Mas infelizmente o nosso país, ele quer viver sempre no passado. E a falta de lei favorece essas barbaridades. Bom, é só até aqui que eu queria chegar. Infelizmente, meus pesos, meus sentimentos para a família. Espero que esse homem, só vou ficar na espera, venha a ser punido realmente e que nossos governantes tomem vergonha na cara e façam leis duras. É só até aí, não vou me estender muito mais, tá bom? Não esqueça de ativar o sininho, de curtir, comentar, compartilhar. Se você concordou com a minha opinião ou não, pode deixar seu comentário, tá bom? Um beijo super carinhoso a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.